Oi, eu sou o Chamal e seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você é uma pessoa que é nova por aqui, sinta-se muito bem-vinda ou bem-vindo. E desde já eu quero pedir a tua inscrição. Por favor, se inscreva aí no canal porque isso vai me ajudar demais. Eu peço isso agora, eu sei que é cedo, a gente acabou de se conhecer, a gente não tem nem intimidade para isso, mas eu peço desde já porque eu sei que se chegar no final do vídeo, você vai esquecer, vai fechar o vídeo e vai embora. Então, por favor, se inscreva aí, que vai me ajudar muito. E se chegar no final do vídeo e você não tiver gostado do conteúdo, você pode tirar sua inscrição, deixar um dislike e ir embora, que não tem problema nenhum. Mas eu sei que quando acabar esse vídeo você vai ter gostado tanto que ainda vai assistir outros vídeos do canal. Se você é uma pessoa que assiste meus vídeos frequentemente, peço desde já que deixe teu gostei e comente alguma coisa aí para que o YouTube recomende esse vídeo para mais pessoas e assim a gente consiga chegar o mais rápido possível na grande marca dos 50 mil inscritos. Quando essa marca for alcançada, eu irei fazer para vocês vídeos de segunda a sexta-feira. Será uma semana especial aqui em comemoração. Então, se você quer ver eu me virando nos 30 para trazer essa semana de vídeos aí para vocês, comenta muito e deixa muito like, porque vai ajudar demais. Dito isso, vamos pro caso. Bom, o caso de hoje ele envolve 3 personagens principais. Vou apresentar 2 deles agora e o outro vocês vão conhecer ao decorrer do vídeo. Inicialmente, vou apresentar para vocês Guadalupe e Marta, 2 amigas inseparáveis. Guadalupe del Carmen Garcia Alemán nasceu em 1996 em Granada, que fica no Nicarágua. Ela tinha 23 anos na época dos fatos. Ela era mãe de 2 crianças que nasceram de relacionamentos rápidos que ela teve durante a juventude. Os familiares dela diziam que ela era uma ótima mãe e era muito atenciosa com as crianças. Ela trabalhava fazendo tapetes de palha junto com a família e morava em uma casa improvisada que ficava no terreno do pai dela. Esse terreno era dividido com outros membros da família. Agora eu vou apresentar para vocês Marta, a melhor amiga de Guadalupe. Marta Auxiliadora Lopes Centeno era a melhor amiga de Guadalupe. Ela tinha 21 anos na época do caso. As duas eram inseparáveis desde a infância e elas cresceram juntas. A Marta, ela gostava muito de beisebol e por isso ela pretendia voltar aos estudos que ela havia largado na adolescência, porque ela queria ser uma jogadora profissional de beisebol e para isso ela tinha que ter os estudos completos. Então foi nesse momento que ela quis voltar a estudar. Agora que vocês conhecem Guadalupe e Marta, mesmo que tenha sido uma apresentação breve, já que as fontes não dizem muitas coisas sobre elas, agora eu vou apresentar para vocês o outro personagem dessa história, o Larry McCartney. A Guadalupe ela gostava muito de usar as redes sociais e foi assim que ela conheceu Larry Robert McCartney, um estadunidense de 68 anos, que era veterano da Marinha. Ele morava no Nicarágua, tinha 10 anos e ele tinha 2 filhas. Uma delas morava no Nicarágua e a outra nos Estados Unidos. Ele tinha muitas dívidas nos Estados Unidos e por isso ele foi para o Nicarágua. Essas dívidas dele eram dívidas bancárias e sonegação de impostos. Ele chegou até a ter uma parte dos bens dele que foram apreendidos porque a dívida dele chegava em $20 mil. Mesmo com a idade que ele tinha, 68 anos, ele era uma pessoa muito ativa nas redes sociais, ele ficava muito na internet e foi por lá que ele conheceu a Guadalupe. Eles trocaram algumas mensagens e depois marcaram de se encontrar em um restaurante que era muito conhecido. Eu falei restaurante, mas na verdade era um bar chamado El Rincontillo. Após esse encontro, eles começaram a namorar. Nessa parte do namoro deles existe uma inconsistência, existe uma coisa que está errada ali nas fontes, porque algumas fontes dizem uma coisa e outras dizem outra. A mãe da Guadalupe, ela disse uma vez em entrevista que a Guadalupe e o Larry namoravam há 6 anos, o que é muito improvável, já que a Guadalupe tinha uma filha de 6 anos, tinha um filho de 6 anos, e o mais novo tinha 3, e nenhum dos dois eram filhos do Larry. Então não tinha como ela ter esse relacionamento com ele há tanto tempo assim. O que era mais provável foi o que uma irmã da Guadalupe falou, que o relacionamento do Larry e da Guadalupe tinha mais ou menos 1 ano.
né? Isso é o que faria mais sentido, mesmo que não possa ser nada provado, né? O que importa nisso tudo é que em novembro de 2019, Larry e Guadalupe, eles resolveram se casar. Eles resolveram oficializar aquela união deles e se casaram em uma cerimônia bem pequena, que foi apenas para os parentes da Guadalupe e alguns amigos próximos. Um fato muito estranho nesse casamento do Larry e da Guadalupe é que depois deles se casarem, eles não ficaram morando juntos. Ela continuou morando na casa dela e ele morava em um hotel, que ele dizia que era da família dele, mas isso também nunca foi provado. Apesar de não morarem juntos, eles se viam bastante. Eles gostavam muito de viajar, mas o passeio favorito deles era se encontrar em bares locais. Então eles gostavam muito de ir até os bares. Os familiares da Guadalupe disseram que eles não tinham nada contra o Larry, até porque ele era um cara muito restrito, muito reservado e dificilmente ele visitava a família da esposa. Porém, quando ele fazia isso, ele nunca demorava muito, ele sempre era rápido. As pessoas que conviviam com o casal diziam que eles eram muito tranquilos e que às vezes acontecia de ter uma briga, o que é normal para todos os casais. Porém, no caso do Larry e da Guadalupe, as brigas eram sempre pelo mesmo motivo, pelo ciúme excessivo do Larry. Mas não era qualquer tipo de ciúme, não era que ele tinha ciúme de um homem que olhou para ela, ou o ciúme da Guadalupe estar dando bola para outro homem. Ele tinha ciúme da Marta, a melhor amiga da Guadalupe, porque ele dizia que essa amizade das duas não era apenas amizade. Ele dizia que a Guadalupe e a Marta tinham um relacionamento e as duas eram amantes e não amigas. Ele reclamava que às vezes, quando eles saíam para algum encontro de casal, a Marta ia junto. Então ele não gostava nem um pouco disso. Então, às vezes, quando eles brigavam, ele chegava até mesmo a chamar a Guadalupe de interesseira, que tinha casado com ele só por interesse. Mas isso não faz o menor sentido, até porque o cara era cheio de dívidas. Então você já percebe que tem alguma coisa errada com o Larry, que tem alguma coisa na cabeça dele ali que não é muito boa. E quanto o relacionamento da Marta e da Guadalupe, as duas diziam que era apenas amizade, que elas só se viam como irmãs, porque elas cresceram juntas. O Larry, ele já tinha 68 anos, então por causa da idade, ele vivia indo nos hospitais para fazer exames, para sempre saber se ele estava ali com a saúde boa. E em um desses exames, em janeiro de 2020, ele acabou descobrindo uma coisa que caiu como uma bomba no colo dele e da Guadalupe. O Larry descobriu que estava com câncer em fase terminal. Os médicos chegaram a dizer que talvez desse para curar, mas depois de fazer vários tratamentos e nenhum funcionar, eles disseram que não tinha mais o que ser feito e o Larry teria apenas algumas semanas de vida. O Larry, ele descobriu o câncer em janeiro. Ele tentou os tratamentos e essa notícia final dos médicos dizendo que não tinha mais o que ser feito porque o câncer já tinha se espalhado pelo corpo todo, chegou para ele em março de 2020. Então, após receber essa notícia, ele resolveu falar com a esposa. Então ele foi até a casa da esposa para dizer para ela que não tinha mais o que ser feito, que já estava tudo acabado, que ele ia falecer. Mas chegando até lá, ele não encontrou a esposa na casa e falou com a mãe da Guadalupe. Conversando com a mãe da Guadalupe, ela deu para ele a notícia de que Guadalupe tinha saído com Marta e as duas tinham ido até um bar. Então não tinha como isso acabar bem, porque o Larry, ele já estava com aquilo na cabeça, com a questão de que ele já estava próximo do fim, e aí ele também sempre teve a desconfiança da Marta e da Guadalupe, e aí ele vai atrás da Guadalupe para dizer que ele vai morrer, e chegando lá a Guadalupe saiu com a Marta, então era uma tragédia anunciada. Larry foi atrás de Marta e Guadalupe no bar El Rincontillo, que foi exatamente o mesmo bar onde ele saiu a primeira vez com Guadalupe. Chegando lá, ele encontrou as duas, ele sentou com elas e começaram a conversar normalmente, porque estava tudo tranquilo, era só duas amigas que estavam saindo juntas. Então eles foram, conversaram, beberam cerveja e estava um clima muito agradável, ele chegou até a rir junto com elas. Porém, em um momento, o Larry levantou novamente aquela suspeita dele de que as duas tinham um relacionamento e isso acabou irritando muito a Guadalupe, porque imagina, você ficar ouvindo toda hora a mesma coisa, toda discussão, a mesma coisa. Então eles começaram a discutir
e o Larry percebeu que tinha se armado um grande circo ali. As pessoas estavam olhando para eles e ele disse que era melhor elas conversarem em outro local. Eles saírem e falar em outro local, lavar roupa suja em público não era uma boa opção. As duas concordaram e saíram juntas com o Larry para discutirem, para continuar a conversa em outro local. Depois que Larry, Guadalupe e Marta saíram daquele bar, a família de Guadalupe não teve nenhuma notícia dela, então eles ficaram muito preocupados, até que eles receberam um telefonema que foi devastador. No telefonema, a pessoa informou que foram encontradas duas mulheres baleadas em um barraco próximo a uma ponte. Uma delas já estava sem vida e a outra mulher foi levada até o hospital em estado gravíssimo. Infelizmente, a mulher que perdeu a vida no local foi Guadalupe e a Marta foi levada até o hospital, mas ela também não conseguiu escapar e ela acabou falecendo. A necrópsia revelou que as duas mulheres perderam a vida em decorrência de hemorragia severa. Elas foram baleadas pelo menos 2 vezes. Uma reconstituição do crime foi feita e eles chegaram à conclusão de que as duas haviam sido atacadas por volta das 17 horas do dia 21 de março de 2020. Assim que as duas vítimas foram identificadas, como Guadalupe e Marta, os familiares rapidamente indicaram Larry como o principal suspeito, pois além dele ter muito ciúme da relação das duas, ele também foi a última pessoa a ser visto com elas enquanto elas ainda estavam vivas. E depois disso, ele sumiu. A polícia encontrou Larry no mesmo dia em que os corpos foram encontrados. Ele estava em um restaurante e não reagiu. Ele aceitou ser levado até a delegacia pacificamente. Obviamente, ele se demonstrou muito surpreso com aquilo que tinha acontecido com sua esposa. A polícia encontrou com Larry um revólver Taurus calibre 48. Esse revólver foi periciado e foi encontrado vestígios de pólvora nele. Então, ele havia sido usado. Além disso, também foram encontrados resíduos de pólvora nas mãos e nas roupas do Larry. Logo após o sepultamento de Guadalupe e Marta, o Larry foi oficialmente acusado de feminicídio, porte ilegal de arma e homicídio qualificado. O feminicídio foi contra a Guadalupe, já que ela era esposa dele, e o homicídio qualificado foi contra a Marta. Então ele tinha essas acusações aí nas costas. Com isso, ele recebeu prisão preventiva. Porém, no Nicarágua, quando um criminoso ele vai ficar mais do que 5 anos preso e ele é de outro país, ele tem que ser deportado para ser julgado no país de origem. A família das vítimas fizeram o máximo que podiam para que ele não fosse deportado, pois eles queriam ver a justiça ser feita ali, pois foi ali que o crime aconteceu e é ali que ele tinha que pagar. Os advogados conseguiram entrar com um recurso e dessa forma o Larry ele ficou preso no Nicarágua e o julgamento dele se iniciou em abril de 2020. O veredito final do julgamento do Larry foi dado em julho do mesmo ano. Larry Robert McCartney foi considerado culpado das 3 acusações: feminicídio, homicídio qualificado e porte ilegal de arma. Ele recebeu a pena de 61 anos de prisão. Porém, no Nicarágua, ninguém pode ficar preso mais do que 30 anos. Então, a pena dele seria 30 anos. Seria, se ele tivesse cumprido ela. Mas o Larry ele não cumpriu a pena, pois em novembro de 2020 ele teve um infarto na cadeia e faleceu. Por ironia do destino, talvez uma grande brincadeira do acaso, Larry faleceu no mês que ele completaria 1 ano de casado. Quanto aos filhos que a Guadalupe deixou, hoje em dia eles estão sob a guarda da avó materna, então é ela que cuida deles. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como eu narrei o caso. Se você gostou, deixa teu like, se inscreve no canal e compartilha para todos os seus amigos. Se você é aquela pessoa que é nova aqui e assistiu até esse momento, então eu creio que você gostou. Então eu peço que você mantenha a sua inscrição e veja outros vídeos aí do canal que você vai gostar também. O roteiro desse vídeo foi feito pela Giane Santos, a Blood Moon, aleluia, ela voltou. Sim, ela estava ali tendo umas dificuldades de escrita, mas ela conseguiu escrever o roteiro desse vídeo e eu creio que ficou muito bom. Então valeu aí, Giane, você é top. Por hoje é só, até a próxima e tchau.